Você não está cansado da vida, está cansado de não viver a sua. Talvez você ainda não tenha percebido, mas há um peso que você carrega todos os dias e que não tem nada a ver com o trabalho, com o tempo ou com as pessoas ao seu redor. É o peso de sustentar uma vida que não parece sua. Você acorda e sente que está sempre atrasado, mesmo quando chega a tempo. Cumpre tarefas, cumpre papéis, cumpre expectativas, mas no fim do dia, algo dentro de você continua vazio. E é nesse vazio silencioso que mora a verdade que você vem evitando. Você não está cansado da vida, está cansado de viver uma história que não te representa mais. A mente se cansa quando o coração não participa do que faz. O mundo te ensinou a ser produtivo, eficiente, constante, a buscar aprovação, resultados, status. Mas ninguém te ensinou a parar e perguntar: isso é realmente o que eu quero? É assustador fazer essa pergunta porque ela pode desmontar tudo, pode mostrar que aquilo que você chama de estabilidade é, na verdade, estagnação. Que aquele relacionamento certo só existe por medo de ficar sozinho. Que aquele emprego seguro só te prende porque você duvida da própria capacidade de recomeçar. A exaustão que você sente não vem do excesso de atividades, mas da falta de sentido em realizá-las. E o sentido, diferente do que te disseram, não se encontra correndo, mas parando. Você se acostumou a viver no modo automático, respondendo a tudo o que o mundo exige. Atende mensagens enquanto come, pensa no trabalho enquanto toma banho. Reclama de estar cansado, mas não se permite descansar. A verdade é que você não precisa de mais horas no dia, precisa de mais presença nas horas que já tem. Porque o tempo não cura o que a consciência continua ignorando. Enquanto você tenta compensar o vazio com movimento, continua se afastando de si. É por isso que nada preenche. É por isso que, mesmo quando dá tudo certo, algo ainda parece errado. Há uma diferença entre estar vivo e se sentir vivo. E talvez esse seja o ponto que você tenha esquecido no meio do caminho. Você vive, mas não se sente vivendo. Faz o que precisa, mas não o que deseja. Sorri nas fotos, mas se esconde nos pensamentos. E o pior é que aprendeu a achar isso normal. Aprendeu a dizer tudo bem, mesmo quando não está. Aprendeu a aguentar quando devia soltar. Aprendeu a se calar quando devia se escutar. Isso não é força. É exaustão disfarçada de disciplina. Você não está cansado da vida. Está cansado de se afastar de si para caber onde não pertence. Está cansado de sustentar personagens que o mundo entende, mas que você não reconhece. Está cansado de tentar agradar todo mundo e, no processo, decepcionar a única pessoa que realmente importa: você. Não há descanso possível quando se vive em guerra consigo mesmo. Talvez o que te falte não seja motivação, mas permissão. Permissão para pausar, para errar, para mudar de caminho. Permissão para decepcionar quem esperava que você fosse outra pessoa. Permissão para ser leve sem se sentir fútil, profundo sem se sentir pesado. O mundo cobra constância, mas a alma pede verdade. E a verdade é que há momentos em que parar é mais corajoso do que insistir. Quando foi a última vez que você se escutou de verdade? Não os pensamentos que se repetem como ruído, mas a voz por trás deles, aquela que sussurra o que você já sabe, mas tem medo de admitir. Talvez ela tenha tentado te avisar várias vezes: isso não é para você. Você está forçando demais. Você merece paz. Mas você seguiu em frente, ignorando os sinais porque aprendeu que desistir é fracassar. E então se manteve em lugares, rotinas e relações que só existiam para provar que você aguenta. Mas ninguém precisa aguentar o que o destrói. Ninguém precisa permanecer onde a alma se cala. A vida não é uma maratona de resistência, é uma jornada de consciência. E consciência exige pausa. Quando você para, o que é verdadeiro começa a aparecer. A clareza não surge no meio do barulho, ela nasce no silêncio. É por isso que tanta gente foge do silêncio, porque nele não dá para mentir para si mesmo. Você já percebeu como é difícil simplesmente ficar quieto?
sem música, sem tela, sem distração. No começo, o silêncio parece pesado, quase ameaçador, mas depois de um tempo, ele se torna um abrigo. É nele que você começa a entender o que realmente sente, o que realmente quer e o que já não faz mais sentido continuar carregando. O silêncio não é ausência, é espaço. É nele que você se reencontra. Quando você começa a se ouvir, descobre que não está tão perdido quanto parecia. Você só estava ocupado demais tentando se encaixar. A sociedade te faz acreditar que felicidade está em conquistar, mas ela está em reconhecer. Reconhecer o que já existe em você e que não depende de mais nada. A paz não vem quando tudo dá certo. Vem quando você para de precisar que tudo dê certo. A vida muda quando você muda o foco. Enquanto olhar para fora em busca de validação, vai continuar se sentindo pequeno. Mas quando começa a olhar para dentro, o mundo lá fora começa a responder de outra forma. É como se tudo se reorganizasse ao redor da sua clareza. Quando você se respeita, o tempo se ajusta, as pessoas certas permanecem. O que não é seu se dissolve sem esforço. Não é mágica, é coerência. O universo reflete o que você acredita merecer. Você já notou que as pessoas mais tranquilas não são as que têm menos problemas, mas as que têm mais presença? Elas não tentam controlar tudo, porque entenderam que controle é ilusão. Quanto mais você tenta controlar, mais perde a naturalidade. É quando solta que as coisas fluem. E soltar não é desistir, é confiar. Confiar que a vida sabe o caminho, mesmo quando você não entende o mapa. A exaustão emocional que domina tanta gente hoje não vem do cansaço físico, mas da desconexão. Desconexão com o próprio sentir, com o próprio ritmo, com a própria verdade. A alma não suporta viver em dissonância por muito tempo. Cedo ou tarde, o corpo dá sinais. Insônia, ansiedade, irritação, vazio. Tudo isso não é azar, é aviso. É a sua vida pedindo atenção. O problema é que, em vez de ouvir, você tenta anestesiar. Compra, come, trabalha, posta, compara. Faz de tudo para se distrair, quando o que realmente precisa é se encontrar. Você já parou para pensar quanto tempo gasta tentando provar algo? Provar que é capaz, que é forte, que é suficiente. E, no entanto, mesmo depois de tanto esforço, a sensação de falta continua, porque o que você tenta provar é o que ainda não acredita. Quando você se aceita, não há mais o que provar. O silêncio substitui a necessidade de explicação. Você deixa de se justificar e começa simplesmente a existir. É curioso como a gente acha que a vida vai começar quando tudo se resolver, quando tiver mais dinheiro, quando alguém te reconhecer, quando o corpo mudar, quando o passado finalmente for superado. Mas a vida não espera. Ela acontece agora. E o que você faz com o agora define o que virá. Cada vez que posterga a própria felicidade, reforça a ideia de que ela não te pertence. E quanto mais acredita nisso, mais distante ela parece. Talvez o que te falte não seja força, mas honestidade. Honestidade para admitir que o caminho que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar adiante. Que algumas pessoas só fizeram sentido até um ponto, e que tudo bem, que você mudou, e que mudar não é trair quem você era, é honrar quem você está se tornando. A verdadeira coragem não está em suportar o insuportável, mas em dizer, isso já não me serve mais. Está em respeitar o próprio limite antes que o corpo precise gritar. Está em escolher paz em vez de provar razão. Está em se permitir ser leve num mundo que idolatra o peso. Você não precisa reinventar tudo de uma vez. Basta começar pequeno, uma decisão por dia. Um hábito novo, um pensamento menos cruel consigo mesmo, um não dito sem culpa. A transformação real acontece em silêncio, um passo de cada vez. Enquanto o mundo espera que você mostre resultados, apenas viva o processo. Não é a pressa que te leva, é a presença. Recomeçar não é apagar o passado, é mudar a forma como você o carrega. É olhar para a dor com ternura, entender o que ela tentou te ensinar
e seguir em frente sem precisar se proteger o tempo todo. O medo não vai embora. Ele aprende a caminhar ao seu lado. E você descobre que não precisa de coragem sem medo, mas de coragem apesar do medo. Quando você começa a se escolher, tudo muda. As pessoas que se alimentavam da sua culpa se afastam. As que te amam de verdade se aproximam. As oportunidades certas aparecem, porque agora você emana o que é. E o que é de verdade sempre encontra um caminho de retorno. Mas para chegar lá, você precisa parar de correr do que sente. Precisa permitir que o silêncio te mostre o que o barulho sempre escondeu. Precisa confiar que existe vida além do controle, amor além do medo e paz além do ruído. E essa confiança não vem de fora. Vem de dentro, quando você decide voltar para casa, para si mesmo. Você não está cansado da vida. Está cansado de fingir que está tudo bem quando não está. Está cansado de buscar lá fora o que sempre esteve aí dentro. Está cansado de se perder tentando agradar. Mas a boa notícia é que isso pode mudar agora, neste exato instante, se você decidir. Porque tudo muda quando você muda. Tudo se organiza quando você se organiza. E tudo flui quando você aprende a respeitar o próprio ritmo. Talvez você esteja num ponto da vida em que nada parece encaixar. Mas e se isso não for o fim, e sim um chamado para se olhar de verdade? A vida às vezes bagunça tudo só para te obrigar a enxergar o essencial. O que desaba nem sempre é castigo. Às vezes é libertação. O que termina, às vezes, é só o começo do que finalmente faz sentido. Então, pare por um momento, respire, feche os olhos e pergunte a si mesmo: de quem é a vida que eu estou vivendo? Se a resposta for não sei, não se culpe. Isso só significa que é hora de voltar. Voltar para si, para o que te faz vibrar, para o que te faz sentir vivo. Hoje, escolha desacelerar. Escolha ouvir o que sua mente tenta calar. Escolha se respeitar o suficiente para dizer basta quando algo te esgota. Escolha se cuidar como quem protege o que é sagrado. E quando sentir vontade de desistir, lembre: você não quer desistir da vida, quer desistir de viver longe de si. Tudo começa quando você muda o foco. Quando entende que ninguém vai viver por você, sentir por você ou curar o que você continua ignorando. O mundo responde à frequência que você emana, e a paz é a mais poderosa de todas. Escreva nos comentários: eu escolho viver a minha vida. Que essa frase seja o marco do seu recomeço silencioso. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, todos os dias você encontra palavras para lembrar que o seu recomeço começa quando você volta a ser o centro da sua própria história. Nos vemos no próximo vídeo.